Se tem um problema que eu tenho, é tentar ser útil em absolutamente qualquer coisa. Parece que eu nunca posso ficar de boa, tranquila, sem fazer nada. E esse sentimento cresceu muito depois que eu saí da casa dos meus pais. Muito porque agora eu sou uma das responsáveis por trazer dinheiro pra dentro de casa e comida. Além disso, tem uma casa pra cuidar, limpar, enfim. Quem não sabe, a gente grava no celular o áudio pra ficar pelo menos aceitável aqui, enquanto a gente não tem aqueles microfonezinhos pra botar aqui bonitinho. Não tem. Então, paciência. Enfim, então eu preciso fazer a máquina girar, né? Fazer as coisas acontecerem. Não dá mais pra ficar esperando a vida passar, que eu vou estar tendo comida na geladeira sempre. Não tem mais. E nessas últimas semanas eu decidi inventar um hobby. Cerâmica. E eu, inclusive, tinha me planejado pra estar, nesse exato momento, gravando pra vocês, fazendo uma peça de cerâmica realmente, tá? Deixa aí nos comentários, inclusive, o que vocês acham. Num próximo eu vou trazer, tá? Mas não trouxe porque eu não tive como gravar durante o dia, só à noite. E daí, enfim, não ia ficar muito legal o vídeo. Então, seguimos assim, papinho de brothers e sisters aqui normal. E eu pensei, cara, por que não compartilhar com a galera, né? Então, esse processo que eu tô tendo de ter um hobby e tentar não produtizar ele. Isso é uma coisa que eu faço muito. Então, como eu falei, eu tento ser útil em absolutamente tudo. Então, automaticamente, qualquer coisa que eu goste vira trabalho. Eu tendo a fazer isso. Acho que muita gente talvez se identifique com isso. Porque quando criança, o que mais a gente tem é hobby, né? Coisa tola pra fazer que não vai retornar de forma nenhuma pra gente. Mas quando a gente vira adulto, realmente fica muito foda mesmo, fica bem difícil. Mas até dando um contexto, pra quem não sabe, eu desenho, sou artista. Inclusive, isso aqui é um quadro que eu fiz. E eu sempre sonhei em trabalhar com isso. Tu sabe, aquela época de escolher faculdade, eu já pensei em animação, pensei em design gráfico, pensei em industrial, pensei em arquitetura, tudo que envolvia desenho eu pensei, considerei fortemente todas elas. Então, enfim, o que era minha diversão quando criança, aos poucos foi aumentando o peso, até porque eu tava chegando numa idade de trabalhar, né? Então eu queria gerar dinheiro, eu queria, né, ter as minhas responsabilidades, enfim. Mas muito atrelado com algo que eu gostava, né? Então até por isso que eu comentei ele da faculdade. Foi ganhando esse peso, assim. Foi meio que se solidificando essa ideia, assim, de forma mais madura, né? De ganhar dinheiro, enfim, blá, blá. E quando bateu a pandemia, porque pra quem não sabe, eu entrei na faculdade em 2020. Exatamente no ano da pandemia. Então eu entrei, eu fiquei acho que 1 mês e meio em aula presencial e fechou tudo. Até porque a minha faculdade era pública, então acaba que a pública é uma das primeiras a, tipo, aderir a essas coisas, enfim. E nessa época todo mundo começou a estourar no TikTok, né? Foi onde o TikTok realmente deu um boom, assim. Eu pensei, pô, essa é a minha chance de construir uma comunidade artística, enfim, e começar a trabalhar com isso. Cara, e é o que todo mundo fala. E eu digo como profissional da área, porque eu sou social media. Produzir conteúdo te suga até a última gota da tua alma. E o que aconteceu comigo nessa época foi justamente isso. Pensa, uma pessoa que não tava vendo mais ninguém, não tava tendo contato com, ninguém, absolutamente ninguém, produzindo conteúdo, gastando todo o seu neurônio com um algoritmo, enfim. Então foi uma receita pra dar merda. Os números não subindo começaram a me questionar do meu trabalho, então se eu realmente era boa, se eu realmente servia pra trabalhar com isso, se eu servia, inclusive, pra só desenhar por diversão, sabe? Tipo, se de fato eu era boa. E aos poucos eu fui deixando realmente de desenhar por vontade e virou totalmente uma obrigação. E isso é uma coisa que muita gente tem com leitura, inclusive, que eu tenho muito, que tu ama ler, tu ama, enfim, histórias e etc. Mas tu sente a obrigação de ler um livro por mês, 2, 3 livros. Porra, tem gente aí que lê 10 livros por mês, tipo, absurdo. Ou, pior do que isso, porque pra mim a parada do volume nem pega tanto assim, porque eu sou de boa. Agora, ler livros cultos. O Poder do Hábito, o não sei o que, o não sei o que lá. Tem que ler esses livros que vão te retornar de alguma forma. Em conhecimento, autoconhecimento, enfim, o que for. Mas às vezes tu só quer ler um livro inútil pra realmente desligar a cabeça um pouquinho, só um pouquinho. Sabe, naquele momento do dia que tá cansado, chega cansado do trabalho, da faculdade, enfim, que seja, só quer desligar a cabeça. Ai, gente, e foi tão triste pra mim essa época, de verdade, assim, porque eu tive um luto realmente, não só pelo que tava acontecendo no mundo, né,
que enfim já era muito maior do que eu, é gigantesco. Mas um luto por aquilo que eu amava fazer, que eu a vida inteira sabia que eu era boa, que eu, enfim, tipo, sabe aquela coisa que tu te agarra, cara, isso aqui eu sei, tá ligado? Tipo, isso aqui eu sei. E imagina tu não conseguir nem pegar um papel mais, uma caneta, sabe? Tipo, eu era aquela pessoa que desenhava em guardanapo, que eu desenhava em tudo, eu não conseguia desenhar mais nada. E o que me pega é que é aquela sensação que muita gente, inclusive, se identifica na própria depressão, né? Que é tu não sentir nada sobre aquela coisa. Tipo assim, no fundo, eu sempre tive aquela criança que, porra, quando pensava em desenhar, quando pensava em pegar numa tinta, alguma coisa assim, ficava pulando de alegria, assim, realmente sempre me fez muito bem. Essa criança, essa coisa, essa vontade nunca foi embora. Eu sempre soube no fundo que eu amo arte, sabe? Eu amo desenhar, enfim. Mas o meu eu presente, ele só não consegue desenvolver nada, ele não consegue transformar esse sentimento em alguma coisa, sabe? E sinceramente eu queria ter um final feliz pra essa história, tá meio deprê com o negócio, mas pra te inspirar de alguma forma, enfim, queria ter algum retorno, mas até hoje eu tô assim, totalmente presa, assim, sabe? Essa criancinha, essa pessoa que ama a arte, enfim, tá presa, sabe? E toda vez que eu paro pra pensar nisso, me dói muito. Inclusive, escrevendo o roteiro desse vídeo, assim, eu chorei bastante, porque é o que eu falei, assim, é como se tivesse morrido mesmo, assim, sabe? Como se eu tivesse perdido pra sempre. Essa minha parte que resume quem eu sou, assim, sabe? Eu já tô quase chorando de novo, que patético. E o que realmente dói nisso é que eu acreditei muito no meu potencial como artista. Que é uma coisa que não é normal, entendeu? Tipo, de acontecer. Tipo, geralmente a gente começa uma coisa e a gente duvida de si mesmo, sabe? A gente duvida se a gente vai dar conta. Eu, inclusive, duvido se eu vou dar conta desse canal, sabe? Eu duvido da minha capacidade de fazer ele acontecer, sabe? Enfim, isso é normal. Mas no caso de arte, eu sempre tive muita certeza, muita certeza mesmo, assim. Eu sempre tive muito apoio, inclusive, dos meus pais, sabe? Desde sempre, eles me colocavam, cara, em cursinho, assim, parece que é grandes coisas, tipo, curso, não sei o quê. Não, era tipo assim, pô, a velhinha da minha rua, literalmente, gente, eu lembro exatamente disso. Uma senhora da minha rua, ela pintava, ela tinha um clube, assim, mesmo, de pintura em tecido de pano, assim, em toalha, sabe, de cozinha. E meus pais me colocaram, assim, pagavam um valor ali pra aquela senhora pra eu ficar ali junto com elas, assim. E eu amava, assim, amava. Eu aprendi muita coisa com elas. Sinto muita falta, assim, era realmente muito bom. Então eu sempre tive o apoio dos meus pais, assim, muito forte. Do meu namorado também, sempre tive muito, meu atual marido, né? Ele sempre tenta me estimular, assim, tipo, por que tu não vai desenhar um pouco? Não sei o quê. Eu só não consigo, sabe? Só não consigo. E não é porque eu não quero, sabe? É só porque realmente tu pega qualquer coisa e começa a rabiscar aleatório, assim, pra ver se sai alguma coisa. E só não vai. Enfim, então ter esse tanto de gente, minha família fora da minha casa, né? Todo mundo acreditava muito em mim. E quando eu vi que eu não tava conseguindo desenvolver esse meu lado, foi devastador pra mim. E eu te contei tudo isso pra te entender que fazer cerâmica, ter um hobby relacionado à arte, mexe em uma coisa muito profunda pra mim. E que, como eu falei, desde o ensino médio eu vivo presa nesse ciclo de ser útil. Parece que agora eu só posso fazer coisas que aumentem o meu valor como pessoa, sabe? Enfim, e que até é difícil até de entender que essas coisas inúteis, então um livro bobo de romance, enfim, fictício ou arte no geral, desenho, cerâmica, enfim, tudo isso a gente não consegue botar na cabeça de que é útil, né? Retorna pra gente, pra nossa alma, sabe? Pra gente minimamente ser forte internamente, sabe? Porque a gente não consegue ser forte internamente se a gente só se preocupa com coisas que são superficiais pra gente, sabe? E hoje eu me vejo uma pessoa muito frustrada, que tentou muito de todas as formas e que não soube lidar muito bem com os fracassos, sabe? E começar esse novo hobby, que realmente eu nunca fiz cerâmica na vida, eu não faço a menor ideia de como que eu vou começar a fazer. Tá lá fechada a minha cerâmica, inclusive, que eu tenho que abrir. Mas
é uma forma de talvez tentar curar isso, sabe? Ou pelo menos silenciar essas vozes na minha cabeça, que sempre que eu tô quietinha, sem fazer nada, sei lá, jogada no sofá assistindo algum vídeo, insistem em me fazer muito, muito mal. Talvez isso que eu passei de me frustrar e, enfim, até desistir das coisas, não ser tão persistente talvez, seja um reflexo de várias coisas que estão questionando da nossa geração? Talvez. Sendo bem sincera, eu acho que sim, mesmo, é normal. É quase impossível a gente não mudar junto com o mundo, né? Então é normal que isso iria... Eu também seria impactada por essa cultura acelerada, enfim, que a gente tá hoje, sabe? Como eu falei, eu nunca aprendi de fato a lidar muito bem com as minhas frustrações. Eu sempre fui aquela pessoa que, tipo, de fora, talvez tu veja que, beleza, eu engulo aquela dor, eu jogo pra debaixo do tapete e eu sigo, sabe? Mas no fundo, por exemplo, tem essa criança presa, gritando dentro de mim, que eu não consigo soltar ela. É como se eu estivesse, sei lá, naquela prova do Big Brother que eles inventaram agora de procurar uma chave num baú gigantesco. Cara, é tipo isso, entendeu? Eu tô nessa só que há sei lá quantos anos. Mas a parte boa, se é que tem parte boa, é que eu não tô passando por isso sozinha, sabe? Eu sei que tem outras pessoas com os mesmos problemas que os meus, e até por isso que eu quis fazer esse vídeo. Então, me conforta de certa forma, sabe aquela síndrome da coitadolândia lá, que tu acha que tudo é só contigo? Nesse caso, me alivia que eu sei que não é, sabe? Que tá tudo bem, tipo, esses problemas, esses questionamentos, enfim, fazem parte da vida no geral. Então eu procuro ser o mais gentil possível mesmo comigo, sabe? Pô, ok, eu percebi esse padrão. Eu percebi que eu faço essa mesma coisa várias vezes. Eu percebi que eu desisto muito rápido das coisas e que não tem que ser assim. Como que eu faço pra melhorar isso, sabe? E tentar só não me machucar de graça, sabe? Porque eu falo coisas horríveis pra mim que eu não falaria pra mais ninguém, sabe? Então, pô, tentar minimamente mudar isso, tendo um pouco mais de persistência nas coisas, sabe? E eu, inclusive, quero fazer um vídeo sobre isso, né? De sair da coitadolândia, né? Aqui pro canal, e já deixa aí nos comentários se tu também é desse clubinho, que é sobre esse meu processo de parar de dar desculpa pras coisas, sabe? Que eu faço ou que eu deixo de fazer. Ou que, ai, eu não fiz isso porque aconteceu isso e não sei o que. Cara, a culpa é tua. Ponto. Tipo, tu fez ou tu deixou de fazer, foi uma decisão tua. Então é um vídeo que eu quero fazer sobre. Enfim, eu quero encarar realmente as coisas diferentes, sabe? Eu já faço isso já naturalmente. Eu sou aquela pessoa meio que, tipo, já se arma, assim, tipo, quando acontece alguma coisa. Então eu já meio que tô de prontidão, assim, pra qualquer coisa. Tô sempre em alerta. Mas eu quero fazer isso de uma forma calma, sabe? Quero tentar fazer isso de forma gradual, realmente, de uma forma um pouco mais saudável, desligando mesmo a ansiedade dentro do possível e dando um micro passo de cada vez, sabe? Até esse quesito da cerâmica, cara, já tá ali, tipo, tem uns 3 dias e, cara, eu não peguei até agora pra fazer, sabe? Inclusive esse vídeo ia ser uma desculpa pra eu começar, sabe? Mas eu também não vou ficar me cobrando, sabe? Tipo, vou começar, pô, fazendo uma peça pequena, depois eu vou aumentando, depois eu vou fazendo cerâmicas mais complexas, enfim. A ideia é realmente ter minimamente paciência com o meu processo e ir aos poucos, sabe? Porque como eu dei um baita de um overview pra vocês aqui, é uma coisa muito mais complexa só do que fazer uma cerâmica. Eu sou muito afobada, gente, vocês não fazem ideia, assim. Então o meu principal desafio é justamente isso, sabe? Ter calma, ter paciência, fazer as coisas da forma mais lenta possível mesmo, assim. Porque eu sei que se eu já fizer disparado, as dores que eu vou sentir ao longo desse processo, elas vão me atingir muito mais forte, sabe? A ponto de me fazer parar de novo. E eu não quero isso. Então essa singela cerâmica significa todo esse processo. É fazer alguma coisa com calma, sem pressa, tentar desligar o meu lado malvado, sabe? Da minha cabeça. E me fazer sentir feliz realmente fazendo aquilo, sabe? E eu imagino que se tu clicou nesse vídeo, talvez eu tenha o mesmo paradoxo que eu. Então, se tu se identificou com a maioria dos pontos que eu comentei aqui, tenta seguir por esse caminho, sabe? Vai devagar. Se precisar parar um pouco, para, sabe? Eu ouvi essa frase um dia desses, não vou lembrar de onde que eu tirei isso, mas que dizia que a parte mais difícil de fazer alguma coisa é que a gente nunca consegue ter uma visão macro das coisas, sabe? A gente não consegue ver pra onde a gente tá indo, porque cada passo que a gente dá
É tipo como se a gente tivesse com uma lanterna numa estrada com névoa, entendeu? Tu não sabe o que vai vir ali na frente. Se vai vir um carro, se vai vir, sei lá, tipo uma pedra no chão. Enfim, tipo, tu não sabe. Não tem como a gente prever realmente, então essa é a parte mais difícil, sabe? Porque tu não vê a tua evolução de fato. Nunca sabe se aquela micro coisinha que tu tá fazendo vai reverberar em alguma coisa de fato, sabe? Em alguma coisa que dê resultado. Então é isso que eu queria te pedir hoje. Pedir pra mim também. Eu sei que a gente tá cada vez mais acelerado. Isso dificulta muito o processo. As redes sociais são muito responsáveis por isso também. Enfim, a nossa sociedade hoje mudou muito, né? Então tem muitos estímulos que a gente não tinha 10, 15 anos atrás. Mas vamos se comprometer aqui, sabe? Eu e tu e eu, entendeu? De que a gente vai tentar. Faça igual eu. Pega alguma coisa simples, que cerâmica não é uma coisa lá muito simples, mas alguma coisa pequena que vai te fazer permitir ir devagar, sem pressa, sem nada na cabeça, sabe? Tipo, realmente só deixar fluir. E por favor, compartilha teu processo aqui comigo, que vai ser incrível saber que tem pessoas passando por esse mesmo problema, enfim, dificuldades da vida comigo, sabe? Que eu não tô sozinha nessa. Então fica à vontade pra deixar aí nos comentários, ou enfim, me chamar na DM também no Instagram. Tá tudo aí na descrição, porque eu de verdade vou amar ver teu crescimento. E com certeza ele vai me inspirar a também seguir com o meu. Não esquece de se inscrever, deixar o like, tá? E compartilhar com alguém que tu sinta que merece ouvir isso, que também esteja passando pela mesma fase, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Beijos. Tchau.